E aí, Raquel? E aí, Luiz, ainda bem que você chegou. Tava te esperando para compartilhar essa experiência aqui no Campus em Ação. Opa, qual que é a boa de hoje? A boa é aquilo que é intenso. Assim como é o processo da escrita, quando a gente vai desenvolvendo até ele ganhar forma. Mas mesmo assim é uma estrutura frágil. Como saber quando está pronto? Exatamente, Raquel. O processo de criação é muito intenso e em constante mutação. E a cada novo elemento que a gente coloca, intensifica ainda mais a história. É como essa experiência, por exemplo, que a cada gotinha que você coloca, aumenta ainda mais. Ó, e quando a gente fala de tradução, por exemplo? Tradução é um outro processo da escrita. É uma ousadia, Luiz, é arte pura. É sentir aquilo que está escrito a ponto de transbordar. Ó, e para intensificar ainda mais a sua mistura, eu trouxe isso aqui. Posso? Claro! Vai deixar ainda mais transbordante. Uau, Luiz, adorei! E no Campus em Ação de hoje a gente vai trazer um documentário que conta a vida do Boris Schneiderman. Um dos maiores intelectuais e tradutores da língua russa em nosso país, que morreu ano passado e esse ano de 2017 estaria completando 100 anos. Com vocês, o Pracinha de Odessa, vídeo produzido pelos alunos da ECA USP. Bora acompanhar! Одесса, 1925 год. Живя в новом обществе, мальчики и девочки знакомятся с новыми понятиями, которые будут сопровождать их в будущую жизнь. Узнают о городе, улице, завод, рабочие, машины, спорт, гимн. Узнают, кто самый человечный человек. Они запоминают в стихах, что по улице ходила большая крокодила. Они учатся в интернационал, и на лестнице в порту в обычный будний день дети видят дам и господ, готовящихся к съемкам будущей мировой кинематографической классики. И вот он, маленький Боря, играя на ступеньках, наблюдает за режиссером, командующим толпой. Этот мальчик не умеет петь интернационал. Этот мальчик глядит на пионеров с красными галстуками, чуть-чуть завистливо. Этот мальчик с советским паспортом, его родители и сестра скоро уедут в далекую Бразилию. Этот мальчик Борис Соломонович Шнайдерман, рядовой из Одессы. Гражданка Иванова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это такое? Приехал Хозер и натворил такое. Em russo, eu tenho sotaque de Odessa. Eu saí de lá com 8 anos de idade. Eu fico muito admirado de que o sotaque se tenha conservado até hoje. Eu me lembro muito bem de Odessa, porque eu saí de lá com 8 anos, mas eu me lembro desde os 3, 4 anos, desde os 3 anos eu me lembro. Eu sei disso por causa das referências históricas, porque assistia a acontecimentos datados, precisamente. Por exemplo, havia a Grande Fome. A Grande Fome foi em 1921, então eu tinha 4 anos. Mas eu me lembro de antes disso, desde uns 3 anos eu me lembro. São imagens muito fortes. Você vê gente caída na rua, caída de fome na rua. Isso, para um garoto de 4 anos, realmente é uma impressão muito forte. A vida na União Soviética era muito difícil. Mas meu pai era comerciante e era um comerciante muito esperto, tanto é que eu não me lembro de ter passado privações. E as crianças tinham muita liberdade. Eu andava pela cidade com um amigo, eu percorria a cidade toda, me deixavam sair e tal. Porque não havia grandes perigos. E eu então brincava na escadaria de Odessa, porque morávamos num prédio de apartamentos em frente da escadaria. Eu saía de casa e ia brincar lá na escadaria. E eu estava brincando na escadaria, eu tinha 8 anos, né? Foi pouco antes da vinda para o Brasil. Eu estava brincando na escadaria. De repente havia um movimento grande, uma porção de gente, umas pessoas vestidas de um jeito muito estranho, umas senhoras assim com trajes
com trajes burgueses, assim, de gente bem, né? E uns senhores também de chapéu. E num dado momento aparece a cena em que eles fazem uma saudação aos marinheiros revoltados e eles ficam atirando os chapéus para o alto. Eu vi aquela cena dos soldados dispersando a multidão. Eu assisti o filme depois já em São Paulo. Meu pai me levou para assistir o filme. Aí eu vi aquelas cenas filmadas diante dos meus olhos. Agora, nós saímos da Rússia legalmente, o que era muito difícil, muito poucos conseguiam. Saímos com passaporte soviético. A minha naturalização só veio em 1941, o que foi quase um milagre, porque era muito difícil um indivíduo com passaporte soviético obter nacionalidade brasileira. Mas conseguimos. Então eu me naturalizei e tinha que fazer o serviço militar. E eu queria ir para a guerra, eu queria. Achava que era absolutamente indispensável todo mundo se unir para a guerra. Mas se eu me alistasse como voluntário, meus pais iriam mover céus e terras para me desincorporar. E acabariam conseguindo. Então eu usei de expediente. Em lugar de me alistar como voluntário, eu me alistei no Exército, simplesmente. Fiz o serviço militar, fiz o curso de sargento, eu tinha a certeza que ia ser convocado. E realmente foi o que aconteceu. Fui convocado nas vésperas do embarque. Isso é guerra? Mesinhas improvisadas na cocheira, o capitão Aires rabiscando a caderneta de campo, fazendo e refazendo seus cálculos, preocupado e nervoso. Os grupos em volta dos telefones, o almoço, latinhas de ração seca com seu gosto indefectível, a mixórdia de carne, feijão ou carne e batata. O contato pelo telefone com o observador avançado diz que o primeiro tiro é às 2h30 mesmo. A cocheira que se enche de gente. João Afonso que refaz mais uma vez os cálculos quase decorados. Estarão certos mesmo? Está certo o que me ensinaram? E que transmite os elementos aos calculadores das baterias. O calculador da primeira, que maneja a régua de cálculo e que transmite números pelo telefone. Um estrondo longínquo. O capitão Aires anuncia triunfante. 5-0 esquerda, 5-0 curto. Um segundo tiro. Depois, boa direção. 5-0 longo. Lá longe, uma árvore escolhida para o ponto base é salpicada de estilhaços. A assistência sorri satisfeita. O coronel dá largas passadas pela cocheira, esfregando as mãos. Incrível. Tiro assim nem Jericinó. O terreno todo conhecido, tudo calculado, tudo medido. A infantaria que passa pela porta da cocheira. Os rapazes de fuzil na mão e os rostos tensos, ouvidos atentos. A memória que trabalha com trechos de nada de novo na frente ocidental e com cenas de filmes de guerra. Um calafrio na espinha. Notícias que o observador avançado transmite pelo rádio. Nenhuma resistência inimiga. A zona de progressão da infantaria já está fora do alcance dos canhões. Isso é guerra. Eu comecei a trabalhar como tradutor justamente nesse período intermediário, porque eu estava desempregado, não tinha a possibilidade de me empregar na profissão para a qual eu tinha estudado. Eu sou formado em engenheiro agrônomo, mas não podia exercer a profissão. Então eu comecei a traduzir do russo. Foi uma ousadia, foi um desacato. Foi a tradução de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que eu não tinha lido. Fui ler depois que o editor me pediu, com o pseudônimo Boris Solomonov. Eu tinha consciência de que não estava fazendo uma coisa boa, de que eu não estava maduro para traduzir, e realmente não estava. O primeiro trabalho que eu assinei com o Boris Schneiderman foi
foi uma antologia de contos de Tchekhov. É a antologia que hoje está publicada pela editora 34 com o nome A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. Depois que eu vi o livro impresso, eu fiquei desesperado, porque eu vi os defeitos que havia na minha produção. Извините. Садитесь, Юлия Васильевна. Давайте посчитаемся. Deve estar precisando de dinheiro. E a senhora é tão cerimoniosa que não pede sozinha. Bom, ficou acertado entre nós que seriam 30 rublos por mês. А 40? Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернантка по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца. 2 месяца и 5 дней. Ровно 2 месяца. Eu tenho anotado, sim. Descontando 9 domingos, a senhora realmente não deu aula ao Colhe aos domingos, apenas passeou com ele. E mais 3 feriados. Daloi, следовательно, 12 rublos. Colhe esteve doente durante 4 dias e a senhora deu aula apenas a vária. Durante 3 dias a senhora teve dor de dente e a minha mulher dispensou das aulas da tarde. 12 e 7 são 19. 41 ruble. Верно? Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Дало 2 рубля. Чашка стоит дороже na família, não? Não. Bom, с вами. As nossas coisas já têm se estragado em tantas ocasiões. Depois, devido a uma distração da senhora, Colhe subiu numa árvore e rasgou o paletózinho. Вы должны затем смотреть. Вы жалованы получаете. No dia 10 de janeiro, a senhora levou de mim mais 10 rublos. Я не брала. Mas eu tenho anotado. Ну, пусть. Хорошо. 27 são 14 rublos. Eu só levei uma vez. Eu levei 3 rublos da sua senhora, eu não levei mais nada. Ich will у меня и не записано. Tirando 3 de 14, sobram 11. Aqui está seu dinheiro. Queira receber. É, cara, 3, 3, 3, 1 e 1. Queira receber. Merci. За что же мерси? За деньги. No vídeo je вас обобрал, черт, вас me ограбил. No vídeo eu крал вас, за что же мерси? Noutras casas eu cheguei a não receber nada. Me dá vale. Compreende-se. Eu caçoei da senhora. Dei-lhe uma lição cruel. Eu vou lhe pagar os 80 rublos. Вони в конветре. Для вас приготовлены. Разве можно быть такой кислятной? Por que não protesta? Por que não fala nada? Pensa que nesse mundo pode-se não ser audacioso? Разве можно быть такой размазнёй? Pensa que pode ser tão pamonha? Eu mudei de pamonha para molenga. Pamonha é melhor, mas pamonha na Rússia não há pamonha, não se faz pamonha na Rússia. Então, realmente, não convinha. E foi um estudante secundário que me chamou a atenção. Perguntou, mas me diga uma coisa, na Rússia há pamonha? Aí eu percebi, eu tinha deixado escapar. Eu
eu não traduzo poesia metrificada sozinho, porque perdi o traquejo. Eu já tive esse traquejo quando jovenzinho e tal, eu cometia os meus pecadinhos, fazia os meus sonetinhos, então eu estava desembaraçado. Hoje em dia eu não perdi esse traquejo. Então eu só traduzo poesia metrificada. Verso livre eu tenho traduzido, mas poesia metrificada eu só traduzo com algum poeta. No caso, foi com o Harold Augusto de Campos. Ao Harold eu dei aulas de língua russa durante um ano. Uma vez por semana eu ia à casa dele e pelo menos ensinei os rudimentos assim, da língua. E o Augusto se matriculou no curso de russo da USP, onde eu era professor, e fez 2 anos de curso. Mas ele estava sempre assim apaixonado por textos. Sempre que eu dava aula, depois da aula, ele me procurava, mostrava soluções, traduções de poemas. Já era um contato assim operativo. Agora, eu tive notícia da existência desse poeta, Gennady Aiguy, que tinha começado a fazer poesia em chuvache e depois passou a escrever em russo. Mas quando ele passou a escrever em russo, ele deixou de ser publicado. Procurei em 65, consegui me encontrar com ele em 72. Depois eu tive outros encontros com ele. Esse eu já traduzi alguns poemas com Haroldo, outros sozinho, outros em colaboração com a Jerusa, Pires Ferreira, minha mulher, que realmente me ajudou muito e foi muito importante para a elaboração deste livro. Aliás, nós o elaboramos juntos. Zaklятие смехом. Encantação pelo riso. О, рассмейте смехачи, ridentes. О, засмейте смехачи, ridentes. Что смеются смехами, что смеянствуют смеями. Risonhai aos risos, rimente risandai. Ó, засмейтесь усмеяльных, ride sorrimente. Ó, разсмейшись над смеяльных, смех усмейных смехачи. Risos sobre risos, risadas de sorrideiros risores. Ó, смейся рассмеяльно, смех над смейных смеячи. Hilarious rir, risos de sobre ridores riseiros. Смеева, sorrisonhos, risonhos. Смей, asmiei, smieshiki, sorride, ridiculai, risando, risante, smeiunchiki, smeiunchi, hilariando, riando. О, рассмейте смехачи, о, засмейте смехачи. Não existe tradução perfeita, não existe tradução perfeita. Há um exemplo ao qual eu me refiro nesse livro, não é? Um grande tradutor italiano, Leone Ginsburg, uma vez foi atacado por um outro tradutor do russo. Ele traduzia do russo, foi atacado por outro tradutor do russo que apontou falhas. Aí ele respondeu: bom, mas falhas todo mundo tem.
Eu fico traduzindo e as minhas traduções têm defeito, como as suas também têm. A tradução é arte, a tradução é arte. É uma ousadia, traduzir é uma ousadia. É um ato de soberba e de modéstia ao mesmo tempo. Que você submete à obra de um outro e ao mesmo tempo é um ato de soberba. Quem sou eu para traduzir Dostoiévski, Tolstói e outros? Mas tem que ser feita, a tradução tem que ser feita. Quem puder fazer melhor, que faça, não é? Зачем, скажите, вам чужая Аргентина? Вот вам история Каковского раввина, который жил в такой прекрасной обстановке, в таком чудесном городе Каковке. И у раввина была Зайны дочка Янка, такая тонкая, как шелковая лента, такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как целый том Талмуда. И женихов у этой Енты было двое. Портной Абраша, мыдый парикмахер Яша. И каждый день, меняя Яшу на Абрашу, она сводила женихов с ума. Ой, вей, переворот случился в городе Каховке. Переворот случился в Ентиной головке. Приехал новый управитель Домпромтреста, и наша Ента не находит себе места. Иван Иванович высокий, чернобровый, такой красивый и на вид почти здоровый, а сапоги на нем шавровые, а сапоги на нем почти что новые. Однажды Равин не находит дома Енту, а у Фентыш лежит послание в конверте, а в том послании всего 4 слова. Прощай, уехала гражданка Иванова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это такое? Приехал Хозер и натворил такое. Ой, я мака дерэмпуным и кое-что еще. Зачем увез он дочь мою? Ой, я мака дерэмпуным, паралич дынын мозгис. Зачем увез он дочь мою? И перестал молиться Равин Богу, и перестал ходить он в синагогу. Избрил он мозгис, зачем увез он дочь мою? И перестал молиться Равин Богу, и перестал ходить он в синагогу. Избрил он бороду, усы, и стал он франком. Теперь он числится одесским коммерсантом. Избрил он бороду, усы, и стал он франком. Теперь он числится ашмянским коммерсантом. É um documentário histórico e um acervo riquíssimo, não é, Luiz? Perfeito, Raquel. A história do personagem Boris Schneiderman, retratada através das lembranças, das fotos de família, dos filmes e da literatura, diz muito do que representa essa arte da tradução. Um ato desmedido, como disse ele. Acho que tanto a experiência de vida quanto o processo de tradução foram tão intensos que não há como não se envolver nesse processo. Imagina que quando criança ele presenciou um corre-corre numa escadaria de Odessa, que mais tarde viria a ser uma das cenas mais marcantes e clássicas do filme, O Encoraçado Potemkin, dirigido por Eisenstein. Agora, a utilização das imagens de arquivo e as encenações deram uma força dramática ainda maior ao documentário e tiraram daquela coisa tradicional. A memória também foi colocada de uma forma muito viva, muito presente pelo próprio personagem. Me deu a sensação de que ele vivenciava cada lembrança, assim como ele vivenciava cada texto traduzido. Sabe o que eu acho, Luiz? Que o processo audiovisual como um todo é muito intenso também. Sem sombra de dúvidas, Raquel. Cada hora, mês, momento é de incerteza, angústia, mas também tem os momentos de satisfação. E cada etapa tem o seu valor. E aí, quando seu vídeo está pronto e finalizado, você respira aliviado e se prepara para fazer o próximo. Aí não tem mais como voltar, não. Você vai enfrentar um mundo para contar suas histórias, mas vai encarar tudo de novo. Você já sabe que conta com o espaço do Campus em Ação para exibir e divulgar os seus vídeos. Então, meus caros, eu quero mais é ver esse programa abarrotado de produções universitárias. Se articula aí com o seu coordenador de curso e manda pra gente. E ó, se joga, invista no seu processo criativo, pesquise, busque alternativas e soluções. Tem sempre uma boa história esperando para ser contada.
Te vejo na semana que vem, hein? Beijo! Tchau! Eu queria muito rir, cara. Que legal! É muito massa, cara. Essa experiência ficou muito legal aqui. Ficou, adorei.